O livro de Juízes. Lembre-se que depois que Josué guiou Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo às leis da Torá. E se eles fizerem isso, vão mostrar a todas as outras nações quem Deus é. Juízes começa com a morte de Josué, e basicamente conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líder que Israel teve nesse período. Antes de qualquer rei, as tribos eram governadas por esses juízes. Mas não pense em um juiz de tribunal. Eles eram líderes políticos militares regionais. Estavam mais para um chefe tribal. E você precisa ser avisado que o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a trágica história da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente de como eles se tornaram nem um pouco diferentes dos cananeus. Mas essa triste história também é contada para gerar esperança no futuro, e você pode ver isso na estrutura do livro. Há uma grande introdução que prepara o palco para a falha de Israel, quando eles não expulsam os cananeus remanescentes. Depois a seção principal do livro tem história sobre a crescente corrupção dos juízes de Israel. A progressão aqui mostra como os líderes vão de muito bem para ok, para mal e para pior. E a seção de conclusão é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então vamos entrar aqui para podermos explorar cada parte do livro. A seção de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. E embora Josué tenha derrotado algumas cidades-chave, ainda há muita terra para ser conquistada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E o capítulo 1 tem uma longa lista de grupos cananeus e cidades que Israel falhou em expulsar da terra. Agora lembre-se, toda a ideia de expulsar os cananeus era evitar a sua corrupção moral e a sua forma de adorar os deuses com sacrifícios de crianças. Deus chamou Israel para ser um povo santo, mas não é isso que acontece. O capítulo 2 descreve como Israel se volta para o lado dos cananeus e adota suas práticas culturais religiosas. E é bem aqui que a história para. Por quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que vai acontecer no corpo do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, é uma série de ciclos que se movem em espiral. Israel se torna como os cananeus e peca contra Deus. Então Deus permite que eles sejam conquistados e oprimidos pelos povos cananeus, até que vejam o erro dos seus caminhos e se arrependam. Então Deus levanta um juiz libertador de dentro de Israel, que irá derrotar o inimigo e trazer uma era de paz. Mas Israel vai pecar novamente e vai começar tudo de novo. Esse ciclo de falhas fornece o desenho literário que nos leva para a próxima parte principal do livro. Ele é repetido para cada um dos 6 juízes principais, cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otoniel, Eude e Débora, são épicas aventuras e também são histórias extremamente sangrentas, seja através do próprio juiz ou do povo que ajudou o juiz. Os inimigos foram derrotados e o povo de Israel foi liberto. As histórias dos 3 próximos juízes são mais longas, e elas destacam as suas falhas de caráter, o que as tornam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um homem covarde, mas que acaba confiando que Deus pode salvar Israel através dele, e derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável, e acaba matando alguns companheiros israelitas que não ajudaram na batalha, e tudo vai por água abaixo a partir disso. Ele faz um ídolo com ouro que ganhou nas batalhas e depois da sua morte, toda a nação de Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é tipo um bandido mafioso que vive nas montanhas. E quando as coisas ficam bem ruins para Israel, os anciãos vêm até ele e imploram pela sua ajuda. Jefté era um líder muito eficaz. Ele ganhou várias batalhas contra os amonitas, mas conhece tão pouco do Deus de Israel que o trata como qualquer outro deus cananeu, e promete sacrificar sua filha se ganhar a batalha. Essa história trágica mostra o quão longe Israel chegou. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que os leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem nenhum respeito pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Teve algumas vitórias estratégicas sobre os filisteus, mas apenas ao custo da sua própria integridade, e sua vida termina com uma violenta onda de assassinatos em massa. Agora, uma nota rápida. Você vai notar um tema repetido na seção principal do livro.
Em alguns momentos-chave, o Espírito de Deus vai capacitar cada um desses juízes para realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa pessoas super bagunçadas não significa que ele aprove todas, ou mesmo uma parte, das suas decisões. Deus está comprometido, em primeiro lugar e principalmente, com salvar o seu povo. E se para isso ele tem que trabalhar com líderes corruptos, então é isso que ele faz. Toda essa sessão é desenhada para mostrar como as coisas ficaram ruins. Não dá mais nem para dizer aos israelitas que se separem dos cananeus, e esses são apenas os líderes. A última sessão mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há duas histórias trágicas aqui, e elas não são para os fracos de coração. Elas são marcadas por essa frase-chave que é repetida 4 vezes no fechamento do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Mica, que construiu um templo privado para um ídolo. O templo foi saqueado por um exército enviado pela tribo de Dan. Eles roubam tudo, queimam a pacífica cidade de Laís e matam todos os seus habitantes. É uma história horrível. Quando Israel esquece do seu Deus, o poder é que define o que é certo. E a última história do livro é ainda pior. É um conto chocante sobre abuso sexual e violência, o que leva Israel à sua primeira guerra civil. É muito perturbador, e esse é o ponto. Essas duas histórias servem como um aviso. Israel está se autodestruindo. Esse é o resultado de virar as costas para o Deus que os ama e que os salvou da escravidão no Egito. E agora Israel precisa ser liberto novamente, só que de si mesmo. O único vislumbre de esperança na história é encontrado em uma frase que é repetida na última parte do livro. Ela, na verdade, forma a última frase da história. Não havia rei em Israel. Então o palco está preparado para os próximos livros que contam a origem da família do rei Davi, o livro de Ruth, e a origem da realeza em Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história de Juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana, e no fim ela aponta para a necessidade da graça de Deus de mandar um rei que vai resgatar o seu povo. E esse é o livro de Juízes.